Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos melhores fundos imobiliários de tijolo para se investir. Estou falando aí do HGRU11, considerado por muitos como um dos melhores fundos imobiliários de renda urbana para poder se investir. Mas o que faz esse fundo ser tão especial, tão recomendado para se investir? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Então vamos analisar seus indicadores. Depois vamos lá no seu último relatório gerencial, nos aprofundar um pouquinho melhor sobre esse ativo e ver se ele realmente é tudo isso que alguns mencionam. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, ler o seu relatório gerencial, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Beleza? Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e deixe aí seu like como uma maneira de você mostrar o seu apoio ao canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, o HGRU11 está sendo negociado a R$ 135,19, então ele tem um valor um pouquinho mais elevado do que outros fundos. Aqui também podemos ver que seu dividend yield está na faixa aqui dos 9%. Além disso, nos últimos 12 meses, ele pagou aqui R$ 12,20 por cada cota. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo em dividendos por essa uma cota, você já teria recebido aí R$ 12,20. Além também da sua valorização, você teria ganhado. Ele se valorizou aqui nos últimos 12 meses aproximadamente 17%. E aqui a gente pode ver o seu gráfico dos últimos 12 meses, como ele se valorizou, né? Saiu lá da faixa dos R$ 115, aproximadamente um ano atrás, e agora está nessa faixa aqui dos R$ 135, R$ 136. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial do HGRU11, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 126,87 e o seu P sobre VP está de 1,07, então isso quer dizer que ele está aí com 7% de ágio, custando 7% mais caro do que ele realmente vale. Porém, vale ressaltar o seguinte, que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo, nem sempre eles estão corretos, já que tem aí a questão da valorização dos seus ativos, no caso dos seus imóveis. Então, o preço justo, se pegarmos aqui o P sobre VP de 1 do HGRU11, seria aqui R$ 126, mas como vimos lá em cima está custando aí R$ 135. Então, se levarmos ao pé da letra, o preço justo do HGRU11 seria os R$ 126, mas como eu falei, não podemos considerar esse número como exato. Aqui podemos ver que ele tem um patrimônio de R$ 2,3 bilhão, então é um fundo muito grande, tem um caixa aqui de 52 milhões, disponível para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas e conta atualmente com 209 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 3,4 milhões de reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi no dia 29/2, então ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Amanhã ele fará aqui o pagamento no dia 14/3 e ele pagará aqui 85 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento no mês de 0,62%. E aqui a gente pode pegar o seu gráfico de distribuição dos últimos 5 anos, desde o ano lá de 2020 para cá. E podemos ver como seus dividendos vêm aumentando, né? Aqui em 2020 ele pagava geralmente ali 68 centavos por cada cota. Em 2021 foi para 72 centavos, 2022 82, 2023 85 e agora tem permanecido aqui na faixa de 85. Provavelmente da metade do ano em diante ele deve aumentar um pouco mais aqui os seus rendimentos. Além disso, no fechamento de cada semestre, ele sempre paga um valor maior, né? Geralmente aí por causa do resultado acumulado de algumas vendas que ele realiza de imóveis. Então todo fechamento de semestre, que é no mês de junho e no mês de dezembro, ele anuncia aí um rendimento maior, o que contribui assim para uma maior rentabilidade. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, pessoal, entender um pouquinho melhor como esse fundo ele funciona. Primeiramente, podemos ver que ele teve início lá no mês de abril de 2018. Ele é administrado pela Credit Suisse. Atualmente a sua gestora, se eu não me engano, ela foi vendida para a Pátria. Então é a Pátria que passou a ser agora a sua gestora. Se eu tiver errado, por favor me corrijam aí nos comentários. Aqui podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 0,70% ao ano e ele cobra uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, 5,5% ao ano. Da cota de integralização,
atualizada pelo índice IPCA. Aqui já podemos ter algumas informações sobre esse ativo, né? Podemos ver que sua alavancagem no momento corresponde a 3,8% do seu patrimônio, o que é uma alavancagem relativamente muito baixa, se compararmos com o tamanho do fundo. Os seus imóveis, somando todos eles, têm uma área total aqui de 398 mil metros quadrados. Sua vacância física atualmente é de 1%. E sua vacância financeira de 0%. Se descermos aqui, podemos ter mais algumas informações. Lembrando que o HGRU11 está em processo de compra dos imóveis desses dois fundos aqui, ó, do MINT11 e do SPVJ11. Então ele vai querer adquirir os imóveis desses dois fundos. Ele até menciona aqui, ó, a compra de ativos. No total são 14 imóveis e aqui ele mostra a localização e o nome de cada um desses imóveis. Já está praticamente finalizada essa compra. E ele menciona aqui que ele vai investir na compra desses imóveis o valor aqui de 794 milhões de reais. Para mais informações, vocês podem ler aqui o comentário do gestor sobre esse assunto. Eu não vou comentar nesse vídeo porque o objetivo é falar sobre os seus indicadores operacionais. Mas aconselho vocês a ler aí o comentário do gestor para que vocês possam ficar assim a par dessa aquisição que ele está realizando dos imóveis desse outro fundo. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de fevereiro de 2024. Então podemos ver que sua receita de locação, no caso seus aluguéis, ele recebeu aqui 13,2 milhões de reais, de rendimentos mobiliários ele recebeu 4,1 e de outras receitas, junto com correção monetária, ele recebeu 2,1 milhões de reais. Então no final, ele teve aqui uma receita bruta de 19,4 milhões de reais. E ele teve também despesas, né? Despesas financeiras, imobiliárias e operacionais que somaram o valor aqui de 4,1 milhões de reais. Então, pegando seu lucro bruto, diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com um resultado líquido de 15,3 milhões de reais. Porém, ele distribuiu, durante o mês de fevereiro, o valor de 15,6 milhões de reais. Então, nota-se que ele gerou uma receita um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Porém, isso daqui não faz nenhuma diferença, pessoal, já que ele tem um grande resultado acumulado para poder distribuir ainda aos seus cotistas. Então ele pegou um pouquinho desse resultado acumulado que ele tem para poder distribuir e continuar distribuindo os 85 centavos por cada cota. Se descermos aqui, ó, podemos ver que ele tem um resultado acumulado, um saldo de resultado acumulado correspondente ao mês de fevereiro de 2024 de R$ 1,82 por cada cota. Então ele tem aí um baita resultado para poder distribuir aos seus cotistas. E como eu falei, sempre no fechamento de cada semestre ele distribui esse resultado acumulado. Então, já no próximo mês de junho, ele vai distribuir um resultado bastante interessante para quem é cotista dele. Aqui podemos ver a composição do seu patrimônio líquido. Então, todos os investimentos que atualmente ele tem, seu principal investimento são nos seus imóveis, que ele tem aqui 1,8 bilhão de reais. Ele também tem investimentos aqui em cotas de outros fundos imobiliários, 110 milhões, em CRI 159 milhões, em LCIs 101 milhões, e na renda fixa aqui 48 milhões. Então esses são os investimentos que ele tem. Seu principal, como eu já mencionei, são os seus imóveis. Ele menciona aqui que ele também tem despesas, né? As suas aquisições, que é no caso a sua alavancagem, de 184 milhões. E ele menciona aqui outras despesas, mas não menciona exatamente o que são, de 13 milhões de reais. Aqui a gente pode ver sobre os seus ativos imobiliários, especialmente aqui a sua localização. Então aqui já podemos ver que ele tem imóveis do setor de varejo alimentício e também do setor de varejo vestuário, além do setor educacional. Então esses são aí seus principais setores de atuação dos seus inquilinos. Podemos ver aqui pelo mapa que os seus imóveis, na sua grande maioria, estão localizados lá no estado de São Paulo, também no estado do Paraná e em Minas Gerais. Aqui a gente pode ver alguns indicadores, como por exemplo a sua vacância física e o seu aluguel médio mensal por metro quadrado. Então nessa primeira linha aqui, nessa primeira coluna azul, ele menciona aqui seu aluguel por metro quadrado do setor educacional dos seus imóveis. Então aproximadamente 12 meses atrás, lá no mês de março de 2023, cada metro quadrado estava custando aqui R$ 58,20 e agora fevereiro de 2024 está custando aqui R$ 61, então se valorizou no decorrer desse tempo. Aqui embaixo podemos ver o seu aluguel por metro quadrado do setor varejista. Há aproximadamente 12 meses atrás estava na faixa aqui do R$ 26,04 e agora está na faixa de R$ 27,09, então também se valorizou. E aqui por último, nessa linha laranja, podemos ver a sua vacância física. Lembrando que vacância física, esse indicador ele calcula a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, no caso que estão vagos, que não tem nenhum inquilino. Permaneceu aqui na faixa de 1%, então é praticamente zero a sua vacância.
Então praticamente todos os seus imóveis estão ocupados. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver sobre o vencimento dos seus contratos. Então é notável que 91% dos seus contratos vão vencer a partir de 2028 em diante. E se fizermos uma média ponderada, ele ainda tem uma duração aqui de 10 anos de contrato, pegando no caso todos os contratos que ele tem vigente no momento e fazendo uma mediana, é como se cada contrato tivesse aproximadamente aí mais 10 anos de contrato. Descendo aqui a gente pode ver sobre o mês de reajuste dos seus aluguéis. Provavelmente a gestão aqui, na hora de fazer o relatório, errou, né? Eu acho que aqui era mês de janeiro, fevereiro, março até o mês de dezembro. E ele colocou como se todos os meses aqui fossem janeiro, né? Mas provavelmente aí houve um erro. Então, correspondente à terceira coluna aqui, que seria esse mês de março, ele vai ter um reajuste aqui em 11% dos seus contratos e no mês de abril em 5% dos seus contratos. Então, isso vai trazer um acréscimo na receita do fundo. Como eu mencionei, isso aí pode contribuir para um aumento dos seus rendimentos mensais. Aqui também podemos ver que a maioria dos seus contratos, 91%, é reajustado anualmente usando o índice IPCA e 8,8% usando o índice IGPM. Aqui ao lado a gente pode ver sua exposição por locatários. Então podemos ver que seus principais locatários são a Carrefour, corresponde a 37%, a Itux, por 19%, e a Pernambucanas, por 17%. Então podemos ver que, de modo geral, ele tem concentrações, né? Na Carrefour e na Itux. Ele tem uma exposição também grande aqui de aproximadamente 10% na Anima. Porém, no total ele tem aqui 17 inquilinos. Mas essa concentração aqui, de certa maneira, é um fator a se prestar atenção, né? Concentrações em fundos imobiliários nunca é legal. Concentrações nunca é um ponto positivo. Aqui podemos ver que a maioria dos seus inquilinos são do setor de varejo alimentício, 45%, também do setor educacional com 33% e do varejo vestuário com 17%. Com respeito à tipologia dos seus contratos, praticamente 80% são contratos atípicos. Contratos atípicos, para quem não sabe, são contratos com uma duração longa, geralmente aí 5 anos para mais, e 20% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor, geralmente aí no máximo 5 anos. Aqui também a gente pode ver com respeito à sua alavancagem. Então, diferente de outros fundos que no decorrer dos anos vão aumentar o valor que tem que pagar de alavancagem, com o HGRU11 é totalmente diferente, né? De 2024 até 2032, a sua alavancagem só vai cair, o que contribui assim para uma maior receita, já que ele vai ter uma despesa menor dos juros que ele tem que pagar com respeito a esses CRIs, então isso contribui para que ele tenha uma receita mais elevada. Aqui por último, pessoal, a gente pode ver algumas informações sobre cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Então ele vai mencionar aqui o nome do ativo, a sua cidade de localização, o tamanho de cada um dos imóveis, a participação do fundo em cada um deles, na sua grande maioria 100% é do fundo HGRU11, também a sua vacância e o segmento de atuação daquele inquilino. Eu acho que eu não mencionei, pessoal, mas o HGRU11 ele tem no total aí 68 imóveis. Então é um fundo com uma quantidade bem considerável de imóveis e bem diversificado. Se você tiver interesse em saber quais os ativos que atualmente o HGRU11 ele investe com respeito aos seus fundos imobiliários, vocês podem vir aqui no final do site Status Invest que ele vai mostrar. Então, esses daqui são os ativos imobiliários que atualmente ele tem. Descendo aqui também, ele mostra, o que ele tem na renda fixa de LCI e também de CRIs. Ele menciona também o valor investido em cada um deles, já que esses daqui são outros investimentos que o HGRU11 ele faz além dos imóveis que atualmente ele tem. Então, pessoal, esse é o fundo HGRU11, um dos principais fundos imobiliários aí de tijolo que mexe com imóveis comerciais. Em breve haverá aí uma nova emissão de cotas do fundo, o que muitos estão aí na expectativa. Eu acho que já no próximo mês ele deve anunciar essa nova emissão de cotas e vamos esperar aí para mais informações, né? Ele fica em um preço aí mais interessante e apresente assim uma boa oportunidade de se investir nele. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse fundo. Ele é realmente bom? Deixe aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.